Terra, um lugar escurecido e de uma idade além de qualquer conhecimento. Antes era um mundo alto, de montanhas anuviadas e rios brilhantes, com um sol que parecia uma bola incandescente. Eras de chuvas e ventos a golpearam, arredondando o granito, e agora o sol é fraco e vermelho. Os continentes afundaram e ressurgiram. 1 milhão de cidades ergueram suas torres e depois transformaram-se em pó. Em lugar dos antigos povos, vivem ali milhares de almas penadas. Há mal na Terra, um mal destilado pelo tempo. A Terra está agonizando em seu crepúsculo. Bom, é isso aí, estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas. E hoje a gente vai falar sobre um outro livro, a gente vai falar sobre a obra suprema aí do Jack Vance, né, que chama The Dying Earth, né, A Terra Moribunda. E eu não sabia, esse livro tinha sido traduzido aqui para o Brasil muito tempo atrás e veio como A Agonia da Terra. E depois que eu descobri, eu fui atrás do livro e achei um ali no estante virtual, né. Enfim, esse volume que eu peguei aqui, que eu li, ele engloba todo esses contos da Terra moribunda, né, da Terra morta, né, e então, mas eu vou falar só sobre o primeiro livro, que é a Terra Moribunda, né, o primeiro, The Dying Earth. E por que eu escolhi esse livro, né? Um livro meio de fantasia, né? Dizem que é de fantasia, mas depois eu descobri que não tem nada de fantasia nesse livro, né? Você começa a ler a história, você começa a ver, tem algo a mais aqui por trás, que a gente vai falar sobre tudo isso. Porque eu tenho, assim, tô com um outro projeto paralelo ao Papo nas Estrelas, que eu tô pensando em fazer um outro canal sobre RPG, né? E o Dying Earth, né? A Terra Moribunda do Jack Vance foi absurdamente influente pro universo do Dungeons and Dragons, né, que o Gary Gygax criou lá atrás, o primeiro RPG da história e tal, né, e tanto que o sistema de magias do Dungeons and Dragons é chamado de magia vanciana, né, por causa do Jack Vance, né, e até o personagem do Vecna, né, é uma brincadeira com o sobrenome do Vance, né, ele só inverte as letras, né, então tem toda essa influência aí do Jack Vance pro universo do Dungeons and Dragons, e também de clima, de tom, né, que era completamente diferente do Dungeons and Dragons que existe hoje em dia, né, que é quase um high fantasy, né, e ele foge dessa estrutura mais de sword and sorcery mesmo, né, dessa coisa mais bruta e tal. Mas vamos falar sobre o que é aí o Dying Earth, né, esse livro. São 6 contos, né? E cada conto é focado num personagem. Então o personagem da primeira história encontra um personagem que vai aparecer na segunda história, e a segunda história em cima desse personagem, e assim vai, né? Os personagens vão aparecendo e depois você pega a perspectiva, alguma história daquele personagem em si. O cenário desse universo, né, Dying Earth, da Terra Moribunda, é um cenário muito no futuro, muito lá no futuro. É tão no futuro que o nosso Sol já está morrendo, né? Por isso que é a Terra Moribunda, né? Porque quando o Sol se for, não vai mais ter vida na Terra, né? Não terá mais condição de suportar vida aqui dentro da Terra. Então é um Sol que já está vermelho, então toda a ambientação do nosso planeta reflete essa imagem mais avermelhada e tudo isso, né? E é um universo que é tão no futuro, é tão distante, né? O tempo é contado em eras já, né? Tantas eras no futuro e tal. É tão no futuro que você já não tem mais contato nenhum com o nosso mundo de hoje, com a nossa realidade de hoje. Por isso que o livro, ele até as pessoas confundem, né, e acabam falando que é uma fantasia, né, porque ele soa como fantasia, ele é apresentado como fantasia, enfim, acabou influenciando Dungeons and Dragons, que é um universo de fantasia, fantástico mesmo, assim, com dragões e tal, mas conforme você vai lendo os contos da Terra Moribunda, você começa a perceber alguns detalhes e fala, ok, isso aqui não é muito passado, assim, muito fantástico, né? Tem estruturas de ficção científica ali por trás. São nessas coisas que eu quero dar uma olhada aqui mais de perto, né? Mas vamos continuar falando. O primeiro conto
o Turjan, né? O Turjan Dimir, o primeiro personagem, e ele é um mago, basicamente, né? E ele tá tentando criar vida. Aliás, quero falar uma coisa aqui, logo de cara, a primeira página do livro, poucas vezes na vida eu tive uma riqueza tão grande de cenário, tão grande de universo, tantas coisas acontecendo através da visão desse personagem, como nesse conto Turjan Dimir, assim, é uma coisa incrível como que o Vance conseguia criar imagens assim na minha cabeça enquanto ele ia narrando o que estava acontecendo. A escrita do Vance não é a coisa mais fácil do mundo. Eu li o livro em inglês assim e assim tem que ler com o dicionário do lado assim para ir acompanhando o que o cara tá falando. Como um amigo meu fala, a gente tem que descabaçar o léxico, né? Eu tenho que expandir o nosso vocabulário o máximo possível para conseguir acompanhar aí a narrativa do Vance. Então existe um degrau assim que a gente tem que subir para começar a participar ali da narrativa, pegar o ritmo da narrativa dele. Mas uma vez que a gente embarca na narrativa, aí vai embora, assim, você tá na viagem já, você tá acompanhando, né? Entrou na brincadeira do Jack Vance. Então, essa é a leitura aí que eu tenho a respeito da escrita dele. Ele tem... eu vi na internet o pessoal meio que caracteriza ele como se ele fosse uma prosa barroca, assim, né? Então ele é todo rebuscado, ele tem cheio de rococós ali dentro da escrita dele, o que é super legal. A gente também lê os livros não só para pegar só livro fácil, a gente quer também pegar livros mais difíceis de ler justamente para nos esforçarmos a melhorar, né, a nossa capacidade de leitura e tal. Então, enfim, é um livro que também tem esse propósito, mas vamos lá. E nesse primeiro momento, o Turjan ele tá tentando criar vida, né, e ele começa a ver que ele falhou, né, a criatura que ele criou ali é uma criatura que está morrendo, né, ele está nos últimos momentos dessa criação dele, dessa criatura dele, então ele falha e ele tá desolado, assim, porque ele não sabe mais como conseguir criar vida, né, manter a vida, né. E é muito legal porque, assim, o mundo tá morrendo, mas esse cara ainda tá em busca desse conhecimento, né? Como fazer, como criar uma nova vida. O que fala muito com o tema, assim, né? Do livro, porque existem muito... tem muita história, né? A Terra é muito antiga, tem muita história que já ficou para trás. Existe muito conhecimento esquecido, conhecimento perdido, conhecimento antigo que tem muito valor, mas que a gente não tem mais acesso, né? Então as pessoas estão em busca desses conhecimentos perdidos. Existem esses grandes estudiosos, esses magos, que buscam esses conhecimentos. E aí ele fala com um sábio que tem um cara, que é o Pandelum, que esse cara tem a resposta para ele. E aí ele vai lá e através de um feitiço ele consegue se teletransportar basicamente para esse lugar onde o Pandelum tá, né? E ele busca esse conhecimento com o Pandelum e o Pandelum vai passar o conhecimento ali para ele. E nesse momento ele conhece uma personagem que chama T6, que é uma personagem que vai aparecer em outro conto mais pra frente, que é uma personagem, acho que talvez a mais legal, assim, a mais curiosa, que a gente vai falar sobre ela daqui a pouquinho. E o Pandelum, ele dá pro Turjan um molde, uma espécie de uma receita para ele criar uma outra pessoa que é igual a essa T6, né? T6 é uma criatura do Pandelum. O Pandelum foi lá e criou essa T6. Então ele tem uma receita a ser seguida. Só que a própria T6, ela é uma pessoa, ela é uma criatura com problemas, defeituosa. Ela tem um problema no cérebro dela que ela não consegue distinguir a beleza da feiura, ela não consegue distinguir as coisas, o certo do errado. Então ela precisa, ela tem um juízo de valor não definido, assim, ela não sabe o que é bonito e o que não é, né? E isso vai ser importante para a história dela lá na frente. Então o Turjan ele vai e cria uma outra T6 igualzinha a ela, só que dessa vez perfeita, assim, né? O cérebro funcionando e tal. E esse é um momento de impacto ali para a própria T6 que faz com que desencadeie a história dela mais para frente, né? A gente já vai falar sobre isso. Então, eu acho que é legal como existe ali a ideia de... Existe um molde, né? Quase como se fosse uma clonagem. A gente vai criar um outro ser igual a este, né? Então, enquanto é a magia, né? Porque ela é criada dentro de um vaso, um vidro enorme, assim, cheio de gosmas e
tal, né? Então, não é uma mágica no sentido clássico, né, de balançar as mãos assim e soltar a magia, né? Não, existe uma ciência por trás, né? E muito da magia desse livro vem de encontro com aquela ideia de, se eu conhecer realmente como que as coisas funcionam, como que a natureza funciona, como que a matemática funciona, eu consigo controlar o universo. Então, daí criar vida, né? Ter o conhecimento supremo e criar vida. Então, eu acho super interessante como existe a ideia da bioengenharia assim por trás dessa fachada de magia que o universo coloca. Muito bacana esse primeiro conto. E ainda tem essa ideia desse conhecimento esquecido, esse conhecimento muito antigo, que nós temos que cavocar o nosso passado para descobrir. Existe valor ainda nas coisas antigas, né? Então eu acho muito bacana como é colocado isso. E todos os personagens assim que são os protagonistas dos contos, eles... nenhum personagem é muito heróico, assim, eles não, pelo contrário, né, é uma terra que tá morrendo, né, então as pessoas não têm mais muito perspectiva de futuro, então as pessoas são meio hedonistas, assim, elas se preocupam com o prazer imediato delas, não se preocupam com nada no futuro, né. O livro não conta quanto tempo existe ainda de vida na Terra, né? Então a Terra pode acabar amanhã ou pode acabar daqui a uma década, mas a gente sabe que está acabando, assim, está no finalzinho das coisas. Vamos falar um pouquinho sobre a personagem da Tseis, que é essa personagem que eu mais gostei. Então ela é essa criatura que ela foi feita, né? Ela foi montada ali, mas ela é defeituosa. Ela o cérebro dela não consegue processar a diferença entre beleza e feiura, né? Então, ela vê coisas horríveis, assim, para ela é super normal, né? Ela não consegue saber o que realmente é aquilo. Então, após o encontro com a irmã dela ali, né? Tem um nome parecido, Tesseia, uma coisa assim, com essa irmã dela, essa outra criatura que foi criada pelo mesmo molde dela, e ela vê o que ela poderia ser. Então ela conversa ali com o criador dela, né, o Pandelon, e fala, eu quero ir pra Terra, né, porque me dá a impressão de que eles estão num outro plano, um plano superior, talvez, né? E sabendo o título do segundo livro, que eu não li ainda, me dá realmente essa ideia de que é um mundo superior, porque o segundo livro chama The Eyes of the Overworld, né? Os olhos do mundo superior. Então, me dá a impressão de que existe algo acima que será. Então talvez ela esteja lá nesse mundo. Não sei, estou especulando aqui. Mas enfim, ela conversa e o Pandelon fala, ok, você quer fazer isso, faz aí, então vai lá pra Terra. Ele permite lá, ele cria uma maneira para ela descer pra Terra e ela vai pra Terra. E é uma busca por entender o que é a beleza, tentar entender o que ela tá vendo realmente. É um conto super curto, mas eu acho o conflito de personagem dela muito legal. Ela tentar entender o que ela realmente enxerga, né? Qual é a diferença, o que faz dela diferente dos outros, por que ela não consegue entender o que é a real beleza, o que é o amor, o que é o ódio, né? Ela não tem esses conceitos dentro dela. Muito bacana o conto dela, super emocionante, assim, a busca dela, né? Muito bacana. Depois tem, enfim, nos outros contos, e aí voltando nessa ideia de que as coisas têm uma roupagem fantástica, uma roupagem de mágica, mas no fundo elas são tecnologias perdidas, né? Tem um dos contos que o cara encontra um carro voador, né? Então, assim, você vê que existe uma tecnologia realmente ali esquecida que está soterrada, né? Uma sociedade ruiu, outra foi construída em cima, essa ruiu, outra construída em cima, mas as coisas vão ficando ali, você tem que cavocar para entender da onde viemos, né? Uma busca, agora no fim da Terra, né? Os personagens estão buscando coisas soterradas no fundo da Terra, né, nas entranhas da Terra, para descobrir a nossa origem. E muitos dos personagens, das criaturas que aparecem nos contos, são ou criados, ou são mutações, enfim, podem ser até alienígenas que estão na Terra há tanto tempo que nem sabem mais que não eram originários da Terra, né, não são nativos da Terra. Me dá essa sensação, assim, muito bacana. O último conto
que é do Guyal da Esfera, né? Esse personagem, ele tem aí uma busca muito, muito suprema, assim. Ele quer ter todo o conhecimento, ele quer reter todo o conhecimento já feito, já produzido, já aglutinado ali pela humanidade. E ele precisa ir num lugar, né? Que é um lugar meio mítico, meio... não se sabe se existe, se não existe e tal. Então essa é a busca dele, né? Essa é a quest dele. E ele vai no Museu da Humanidade, né, The Museum of Man, né, o Museu do Homem, que seria um lugar que retém ali, como se fosse uma grande biblioteca, que retém todo o conhecimento da humanidade. E a busca dele é chegar nesse lugar, né? E, enfim, ele passa por... é o conto mais longo, ele passa por diversos problemas ali e tal. E nesse processo ele acaba tendo uma companheira ali que vai ajudando ele no processo, que é a Shiel, e ela auxilia ele, ela salva ele em alguns momentos, ele salva. Eu acho legal como existe essa interação entre os dois. Ele não é o protagonista, os dois são protagonistas, cada um com as suas particularidades, cada um com as suas habilidades, então eles vão se auxiliando, né? E ela acaba acompanhando ele nessa busca aí pelo conhecimento supremo. E, enfim, quando ele chega lá no local, tem um outro cara lá, que é o cara que toma conta desse lugar, e esse cara quer se aposentar. Esse cara fica, ó, eu tô indo embora, não tô mais afim, isso aqui é o conhecimento supremo, pode ficar aqui no Museu da Humanidade, né? Então ele acaba, no final do conto, ele acaba herdando esse conhecimento todo da humanidade, e ele vai ter que tomar conta disso tudo. Só que nesse processo existe uma espécie de um portal, né, no meio dessa aventura que ele passa, existe uma espécie de um portal de uns demônios que estão vindo, parece que de um outro plano. Então me dá a sensação da maneira que existe um plano superior, existe um plano inferior também, que podem vir para a Terra, né? Muito, muito bacana, assim, a imagem. Enquanto tem essa imagem de céu e inferno e de coisas fantásticas, também tem uma ideia de um universo paralelo, né? São criaturas que estão vindo de outro universo, de outra dimensão para cá, e a gente não sabe exatamente o que eles são, justamente porque a ideia do livro é essa busca por conhecimento, né? Então, da maneira que os personagens não sabem o que eles estão vendo, nós também não sabemos. Então, é uma eterna especulação sobre o que está realmente acontecendo aqui. Enfim, voltando a falar um pouquinho também sobre a forma de escrita do Jack Vance, né? Ele é um cara super rebuscado, assim, super rococó, né? Como a gente já colocou, e ele tem uma pegada, assim, enquanto existe uma história super séria, uma busca séria ali dos personagens, e os riscos são reais, e as pessoas podem morrer a qualquer momento, e tudo é muito difícil de acontecer, existe um humor por trás que eu achei muito inesperado, assim. Existe uma certa ironia por trás das coisas, que eu aprecio muito esse tipo de narrativa, porque eu gosto de personagens que nem sempre levam tudo tão a sério, assim, como, nossa, o mundo deles realmente está acabando, literalmente está acabando, pode acabar amanhã, a gente não sabe exatamente, mas os caras às vezes não se importam mais tanto, não levam tão a sério. Então, apesar de ser o fim do mundo, nem tudo é o fim do mundo para eles, né? Então, eu acho uma visão legal, assim, de como construir os personagens, como construir as histórias. Enfim, uma narrativa super legal. Pretendo continuar aí a saga da Terra Moribunda, né? The Tales of the Dying Earth. O próximo livro é, então, Os Olhos do Mundo Superior, né? The Eyes of the Overworld, né? O segundo livro. Muito, muito bacana, pretendo continuar. Talvez eu continue fazendo esses livros também nesse possível segundo canal aí que eu vou fazer sobre RPG, mais voltado, pegando esse livro, mais voltado para a ideia do RPG, como que essas ideias influenciaram o jogo em si. Enfim, não sei se eu vou fazer, é um projeto que está na minha cabeça faz um tempinho, que eu quero falar sobre RPG também. Então, vamos ver se eu migro para essas histórias para lá, ou se eu faço as duas coisas paralelas, ou se eu centro tudo aqui nesse canal mesmo. Enfim, não sei ainda. Vamos ver. Me fala aí, o que vocês acham? Acho que devo fazer um outro canal ou devo fazer tudo aqui? X. Enfim, obrigado por me aturar, por mais um episódio, e nos vemos no futuro.